Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que tem como título Promessa e Obediência. Vamos então dar início à nossa aula de hoje, Introdução da lição. Nesta lição, conheceremos no seu ponto número 1, a natureza da vontade de Deus. No ponto número 2, identificaremos as características da obediência a Deus. E finalizando o nosso estudo, no ponto número 3, realizaremos a exegese dos textos base da lição. Item número 1, a natureza da vontade de Deus. Deus manifesta sua vontade numa dimensão coletiva para a humanidade, mas também manifesta sua vontade de uma forma particular para cada ser humano, de modo que, se vivermos esta vontade divina em obediência e submissão, segundo o seu propósito, nós seremos felizes, mesmo em circunstâncias adversas. No primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz: Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Assim, temos a missão de descobrir e compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, para sermos então felizes, ou seja, vivermos uma jornada feliz aqui na Terra. E isto só é possível se antes conhecermos na maior plenitude possível, segundo a sua própria revelação, a pessoa de Deus. Ao conhecermos esta vontade individual do Senhor para cada um de nós e se pragmaticamente manifestarmos, então, uma submissão à sua pessoa, na forma de uma obediência incondicional, certamente viveremos a alegria de estar alinhado à vontade do Senhor, mesmo em circunstâncias adversas. Não podemos invocar o nome do Senhor se não obedecermos. Lucas capítulo 6, versículo 46, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 6, versículo 46, diz: Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Que é Jesus falando. Logo, o que é que nós vamos concluir? Que a alegria de estar e viver na vontade de Deus, representada aí por esse círculo azul, a alegria de estar e viver na vontade de Deus requer, em primeiro lugar, o conhecimento da pessoa de Deus e de sua vontade para a nossa vida. E em segundo lugar, ou seja, mais a submissão incondicional a Ele. Uma obediência incondicional. E se isto acontecer, e se este for o nosso estado e condição de vida, então nós estaremos sob o presidir do Espírito Santo e em paz com Deus. Então você quer conhecer, você quer estar feliz, alegre e viver a vontade de Deus para a sua vida? Então primeiro você tem que conhecê-lo, conhecer a pessoa de Deus na sua essência. Depois, obedecê-lo. E assim você vai viver sob o presidir do Espírito Santo e em paz com Deus, numa alegria de estar e viver a vontade de Deus, independente das circunstâncias. No item número 2 da lição, nós vamos então
conhecer ou identificar as características da obediência a Deus. Então, quais são as virtudes que eu tenho que possuir no meu ser? Virtudes que eu tenho que possuir no meu ser para, então, dizer que, ou caracterizar que eu sou obediente ao Senhor. Obedecer a Deus se consolida naturalmente quando nos aprofundamos numa relação de conhecimento da pessoa de Deus. E neste contexto relacional, o Senhor se revela ainda mais para nós. Quanto mais conhecemos a Deus, mais Ele se revela. Então, é a palavra de Deus que é a essência, o que é essencial para conhecer ao Senhor. E a partir da palavra de Deus, balizar o nosso modo de pensar, o nosso modo de falar, o nosso modo de agir para um perfeito alinhamento de obediência a Deus, sem qualquer artificialidade ou constrangimento, mas com compromisso, com disciplina, manifestar então a nossa sinceridade de amar a Deus de verdade, sabendo que nossa maior prioridade é obedecer ao Senhor. João capítulo 14, no versículo 15 e no versículo 21 diz: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Na primeira carta de João, capítulo de número 2, versículo 5, diz: mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. São características da obediência a Deus. Temos aí, então, agora 6 características, 6 virtudes que, se eu tenho, possuo e vivo estas virtudes numa relação com Deus, então eu sou obediente a Deus. Então preste atenção e verifique se você tem estas características. A primeira é que nós devemos buscar, seguir, obedecer e servir ao Senhor. Esta é a primeira característica de obediência a Deus. Deuteronômio capítulo de número 13, versículo 4 diz: sigam somente o Senhor. Sigam somente o Senhor, seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe, sirvam-no e apeguem-se a Ele. Segunda característica, obedecer a Deus de coração, e não por constrangimento ou por qualquer fingimento, artificialidade. Então, é obedecer a Deus de coração. Romanos capítulo 6, versículo 17 diz: mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Ou seja, o Evangelho de Cristo, o ensino do Evangelho de Cristo. Terceira característica, quando exercemos uma fé inabalável, mesmo em circunstâncias adversas. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quarta característica, rejeitar todo argumento que nos afasta do conhecimento de Deus. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5 diz: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Quinta característica, observar e cumprir os mandamentos de Deus. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 diz: agora que já se ouviu
tudo. Aqui está a conclusão. Você pode ter ouvido, escutado tudo. Todo tipo de filosofia, ideologia, ensino, urbanístico, o que for. Mas só uma coisa é que você pode concluir. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é essencial para o homem. Pronto. Então, observar e cumprir os mandamentos de Deus. E por último, ter crido como, ou melhor, dizendo, ter Cristo como referência de uma incondicional obediência ao Pai eterno. Por quê? Porque em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao 8 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas escravizou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Portanto, as 6 características em que nós devemos viver estas virtudes de uma forma relacional com Deus. Buscar, seguir, obedecer e servir ao Senhor. Obedecer a Deus de coração. Exercer uma fé inabalável. Não nos afastar de Deus. Observar e cumprir os mandamentos. E saber que Cristo tem como alvo, como meta, Cristo, que é a referência de obediência. Vamos para o item 3 da lição agora, fazer uma exegese do texto base da lição. Como nós podemos observar, nossa lição de hoje, ela traz 2 textos base que relacionam promessa e obediência. E aí neste círculo aí na parte verde mais escura, nós temos os 2 textos que estão na lição. Ou seja, na leitura bíblica em classe. Deuteronômio capítulo 29, versículos 1, 9 ao 12. E Hebreus capítulo 8, versículos 6 ao 13. Carta aos Hebreus, capítulo 8, versículos 6 ao 13. Vamos fazer uma exegese inicial de Deuteronômio capítulo 29, versículos 1 e versículos 9 ao 12. Então, eu não vou ler o texto em si, porque está na lição, mas vou comentar. Este texto, Deuteronômio 29, 1, 9 ao 12, trata-se da renovação da aliança divina com o povo de Israel, realizada inicialmente no Monte Sinai, Horebe, que agora é confirmada na terra de Moabe. Então o Senhor fez uma aliança no Sinai com o povo israelita e agora no monte, na terra de Moabe, melhor dizendo, ele renova essa aliança. Então considere-se que esta geração na terra de Moabe, onde se faz a renovação dessa antiga aliança, não era a mesma não era a mesma geração da aliança no Monte Sinai. Porque a geração do Monte Sinai havia perecido no deserto. Esta aliança com esta nova geração, manifestada por promessas divinas, estava condicionada à obediência e vontade de Deus. Ou seja, a obediência à vontade de Deus. Se os israelitas obedecessem fielmente ao Senhor, não se desviando da palavra de Deus, então eles seriam abençoados com as seguintes bênçãos manifestadas pelo Senhor. Em Deuteronômio, capítulo 21, versículos 1 ao 14. Então, Deuteronômio, capítulo 29, 1, 9 ao 2, traz a renovação da aliança na terra de Moabe. E o 28, um capítulo anterior, versículos 1
12, traz as promessas divinas para esta aliança condicionada a uma obediência. Então, quais foram então estas bênçãos, estas promessas condicionadas à obediência dos israelitas? Primeiro, eles seriam exaltados entre as nações, se obedecesse ao Senhor. Deuteronômio capítulo 28, no versículo 1, diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Ou seja, exaltados entre as nações. Segunda promessa, condicionada à obediência. Eles seriam prósperos na dimensão de seus bens e também na dimensão de suas riquezas. Deuteronômio capítulo 28, versículo 2 ao 6, o versículo 8, de forma individual, e o versículos 11 ao 2 diz o seguinte: todas estas bênçãos virão sobre vocês e o acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. Então vamos lá, quais são as bênçãos? Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. Versículo 8. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros, e tudo que as suas mãos fizerem, o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Versículos agora 11 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor. Versículos 11 ao 12. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. Outra promessa de bênção aos israelitas, condicionada à obediência, é que eles teriam vitória sobre todos os seus adversários. Isto está em Deuteronômio 28, 7, que diz: o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho, e por 7 eles fugirão. E uma última bênção é que eles seriam constituídos como um povo santo, ou seja, o povo de Deus, e seriam respeitados por todas as nações. Isso está no versículo 9 e 10 e no versículo 13. Do 9 ao 10 diz: o Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, do seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo meu nome, o nome do Senhor, e terão medo de vocês. No versículo 13 diz: o Senhor fará de vocês a cabeça das nações, e não a cauda. Se obedecerem os mandamentos do Senhor, do seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Estas são as bênçãos para os israelitas prometidas lá no capítulo de número 28, nesta renovação da antiga aliança em Moabe. A desobediência aos preceitos divinos
ensejaria então a retirada de todas estas bênçãos do Senhor em favor dos israelitas. E é a sequência do capítulo. O outro texto base, que vamos fazer aqui uma exegese, está na carta aos Hebreus, no capítulo 8, versículos 6 ao 13. Neste texto, que também está na leitura bíblica em classe, nós temos o registro indelével de uma nova aliança de Deus, agora com toda a humanidade, considerando que a antiga aliança era o símbolo transitório da nova, superior e eterna, da qual Cristo é o mediador. Esta nova aliança, ela tem a marca registrada de que Deus inscreve os seus mandamentos, tipificados pela sua vontade divina no coração das pessoas, consolidando a sua condição de que Ele é o Deus desse povo e este é o seu povo. Esta agora nova aliança em Cristo Jesus é feita com toda a humanidade. Ela é superior, ela é eterna, tem como mediador o Senhor Jesus e a promessa de vida eterna. Então, Deus, nesta nova aliança, promete ter misericórdia e o perdão de nossos pecados. E assim, a nova aliança em Cristo nos garante, pela nossa obediência a Deus, arrependimento de nossos pecados, o reconhecimento de Jesus como nosso Salvador e Senhor e a concessão de vida eterna com Deus. Esta é a nova aliança, ou seja, Jesus é o mediador entre os pecadores, ou seja, entre toda a humanidade e o próprio Deus Pai. E é isso que diz em Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 8, versículos 10 ao 13, diz assim: Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. E aqui esta comunidade de Israel está tipificada como toda a humanidade. E diz a palavra: Porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: Conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. A nova aliança com toda a humanidade é a nova aliança na pessoa de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus Pai e os homens. Nesta aula, vimos que o conhecimento de Deus e a submissão, no caso a obediência à vontade do Senhor, é o caminho para termos uma vida de alegria na presença de Deus, independentemente das circunstâncias adversas que venhamos a enfrentar. Pois estaremos sempre nesta condição sobre o presidir do Espírito Santo e em paz com Deus. Descobrimos que as características da obediência a Deus perpassam por buscar, seguir e obedecer a Deus de coração, com o exercício de uma fé inabalável, rejeitando tudo que nos afasta de Deus, observando e cumprindo o mandamento de Deus, tendo Cristo como referencial de obediência a Deus. E, por fim, realizamos a exegese bíblica da renovação da antiga aliança de Deus com a nação israelita na terra de Moabe e a consolidação da nova aliança de Deus com toda a humanidade na pessoa de Jesus Cristo. Shalom Adonai. Na próxima lição, vamos estudar a lição 5, a promessa de salvação. Bênçãos especiais de Jesus para você.
Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.